É simplesmente impressionante como nós cristãos caímos em qualquer discurso que aparenta ser cristão. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma notícia importante do mundo teológico. E hoje eu vou comentar a respeito daquele vídeo que está rolando por aí, está bombando nas redes sociais, onde o C.S. Lewis teria previsto a pandemia, mas não só isso, ele teria previsto e escrito sobre isso, inclusive sobre as reações das pessoas diante da pandemia. Isso lá em 1942. Será que esse vídeo é verdadeiro? Será que C.S. Lewis realmente teria feito uma profecia em um dos seus livros? Vamos ver tudo isso agora. Pois bem, existe um vídeo por aí rolando nas redes sociais, que está passando em todos os grupos, principalmente grupos cristãos, onde uma determinada senhora fala sobre um trecho de um livro do C.S. Lewis e que C.S. Lewis teria descrito e previsto a pandemia e teria também previsto como as pessoas reagiriam diante da pandemia. O livro em que ele teria escrito isso é esse daqui, ó, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, hoje publicado aqui no Brasil pela Thomas Nelson Brasil, mas originalmente o livro foi publicado em 1942. Será que C.S. Lewis realmente escreveu esse texto nesse livro aqui? Bem, o texto é o seguinte, o texto é um diabo mais experiente, um demônio mais experiente está ensinando um demônio menos experiente a produzir certas coisas nas pessoas para levarem essas pessoas para o inferno. E aí, o diabo menos experiente fala o seguinte: e como foi que o Senhor conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época? Pelo medo. Ah, sim, excelente estratégia, antiga e sempre atual. Mas era medo de quê? Medo de ser torturado? Medo da guerra, da fome? Não, medo de adoecer. Mas então ninguém mais adoecia naquela época? Adoecia sim. Ninguém mais morria? Morria sim. Não, mas não havia cura para a doença? Havia. Então não estou entendendo. Aí o diabo mais experiente diz: como já ninguém mais acreditava ou ensinava sobre a vida eterna e a morte eterna, eles achavam que só tinham essa vida e se agarravam a ela com todas as forças, mesmo que isso custasse seus afetos. Eles não se abraçavam nem cumprimentavam, sem toque humano algum por dias a fio. Seu dinheiro, eles perderam seus empregos, gastaram todas as suas economias e ainda se achavam afortunados, mesmo ao serem impedidos de ganhar o pão. Sua inteligência, num dia a imprensa dizia uma coisa e se desdizia no dia seguinte, e eles continuavam acreditando em tudo. Sua liberdade, eles não saíam de casa, não passavam e não visitavam seus familiares. Era um grande campo de concentração de prisioneiros voluntários. Essa é a risada do demônio experiente. Eles aceitavam tudo, tudo, desde que pudessem prolongar por mais um miserável dia suas porcas vidas. Eles não faziam mais a menor ideia da detestável verdade de que é ele e só ele quem traz a vida e a encerra. Foi assim, fácil como jamais tinha sido. Só um minuto, disse vídeo sem edição. Só molhar aqui a garganta. Pois bem, será que esse texto realmente foi publicado nesse livro aqui? Será que C.S. Lewis previu a pandemia e previu a reação das pessoas diante da pandemia? E aqui já vai logo a resposta. Não, esse texto não é do C.S. Lewis, esse texto não está publicado nesse livro, então não é um texto de C.S. Lewis, nem um texto lá de 1942. Bem, pesquisando, eu encontrei a autora do texto. A autora do texto é a brasileira Camila Abadi. E é interessante porque no título desse texto, ela já deixa claro que é um texto que não faz parte desse livro. Então, no título, o título que ela deu a esse texto foi Trecho Não Escrito das Cartas do Inferno. Então, logo no título a gente já fica sabendo que não é um texto de C.S. Lewis, não é um texto desse livro aqui. E se você ler o livro do C.S. Lewis, esse livro aqui, você vai ver que até a pegada do texto é bem diferente. Não tem muito a ver com aquilo que o C.S. Lewis está descrevendo aqui. O C.S. Lewis pega uma outra coisa, fala a respeito de deixar as pessoas sempre atarefadas, as pessoas sempre com bastante entretenimento, com muitas filosofias, porque é através desse muito fazer, desse muito entretenimento, dessas muitas filosofias, as pessoas deixariam de pensar na vida eterna. Então, a pegada do livro não tem nem muito a ver com esse texto. E não que o texto seja ruim, eu mesmo gostei bastante, achei o texto
bem interessante. Mas, se você vê no próprio texto, a autora faz uma crítica às pessoas que acreditam que esse texto é do C.S. Lewis. Ela fala o seguinte: sua inteligência. Num dia a imprensa dizia uma coisa e se desdizia no dia seguinte. E eles continuavam acreditando em tudo. Ou seja, ela mesma fala que nós cristãos temos a tendência de acreditar em tudo. E muitas pessoas tiveram a tendência de acreditar que esse texto, que esse trecho foi escrito por C.S. Lewis sem ao menos questionar, sem ao menos dizer, calma aí, deixa eu verificar se esse é um texto realmente do C.S. Lewis. E eu devo dizer que a minha tia, que foi quem me passou o vídeo pela primeira vez, eu vi esse vídeo na quinta-feira à noite, acho que foi na quinta-feira à noite que eu estava aqui, minha tia me passou esse vídeo e ela passou justamente questionando isso. Falou, Rafael, eu recebi esse vídeo e eu quero saber, é realmente o C.S. Lewis escreveu sobre isso? Realmente o C.S. Lewis escreveu esse trecho? Faz parte do livro dele? E assim que eu vi o vídeo, eu na hora já falei para ela, falei, tia, olha, é óbvio que eu não tenho na minha cabeça gravado todos os textos do C.S. Lewis, mas eu já li esse livro 2 vezes e não me lembro de nenhuma parte dessa forma. Na verdade, eu me lembro do livro ir até em outra pegada, e não nessa pegada de solitude, de se separar. Então, sinceramente, tem alguma coisa estranha por aí. E aí, na mesma hora, na quinta-feira à noite, eu fiz uma pesquisa no livro do C.S. Lewis, eu tenho ele no formato digital, pesquisei as palavras-chave desse texto e vi que em nenhuma forma, em nenhum momento, essas palavras apareciam nesse contexto desse texto. E aí já respondi a minha tia, falei, tia, tem alguma coisa errada, esse texto não foi escrito por C.S. Lewis, ou pelo menos não foi escrito nesse livro aqui, porque eu pesquisei as palavras-chave e em nenhum momento elas apareceram nesse contexto. E aqui vai uma crítica a nós cristãos. Nós gostamos muito de repassar os textos sem fazer qualquer verificação se aquilo que nós estamos repassando é realmente verdade. É incrível, é incrível. As maiores fake news eu recebo por grupos cristãos. As maiores fake news, assim, daquelas que você dá um Google rápido, sabe? Você pega assim, dá um Google rápido, você já descobre que aquilo é mentira. E é incrível como nos grupos cristãos a quantidade dessas informações é muito maior do que nos grupos não cristãos. Eu não sei o que acontece com a gente, por que nós gostamos tanto de passar coisas sem verificar. Eu me lembro que assim que eu comecei na internet, fui pegar algum conselho com outras pessoas que já tinham algum tempo na internet. Inclusive, um grande pastor que já tinha um canal bem considerável na internet, ele me deu uma dica. Ele falou o seguinte, Rafael, se você não concorda com o texto, você precisa pesquisar a fonte para saber realmente a informação que você vai dar. Se aquilo que você está falando realmente é correto, se você está prestando uma informação verdadeira. Então, se você não gosta e quer contradizer aquele texto, você precisa pesquisar muito bem as suas fontes, porque com certeza quando você falar alguma coisa contra aquele texto, vai vir pessoas que vão falar contra aquilo que você falou. Então, pesquise muito bem as suas fontes. Mas aí ele deu um segundo conselho. Falou, olha, mas quando você concordar com o texto, quando você achar o texto bem bacana e você gostar do texto, você pesquisa 3 vezes mais. Por quê? Porque a chance de você errar é muito maior. Se você gosta de uma coisa, você já tem a tendência de repassar ela, mesmo sem pesquisar qualquer coisa, porque afinal de contas você concorda com aquilo. Então, se você concorda, você não faz muita questão de pesquisar. E aí eu tenho utilizado isso aqui no meu canal. Sempre que eu vou falar alguma coisa que eu concordo, eu pesquiso muito mais do que quando eu discordo. Por quê? Porque quando você concorda, você tem a tendência de repassar mais rapidamente e de você baixar um pouquinho o seu filtro de pesquisa. E é incrível, como eu disse, que nós cristãos façamos isso. Nós passamos informações equivocadas, passamos informações inverídicas, passamos mentira nas redes sociais sem verificar. Apenas porque nós gostamos daquilo. Aquilo vai de encontro com aquilo que eu acredito, vai de encontro com a minha posição política, então eu já repasso sem ter qualquer filtro se aquilo é verdade ou mentira. Eu não me importo se aquilo é verdade ou mentira, porque na verdade eu já concordo com aquilo mesmo, então deve ser verdade.
Isso é realmente surpreendente, como eu disse. Tem muita coisa nos grupos de WhatsApp e outros grupos por aí, né, no Telegram, onde eu fico vendo. É incrível como nós cristãos gostamos de repassar coisas sem verificar. Para você ter uma ideia, o pastor Silas Malafaia publicou esse vídeo esse vídeo fake, constando como se fosse do C.S. Lewis nas suas redes sociais. Ele publicou lá no Instagram, inclusive até hoje está lá no Instagram esse vídeo fake, esse vídeo mentiroso dizendo que o C.S. Lewis foi quem escreveu esse texto. A própria editora, na sexta-feira, publicou uma nota falando exatamente sobre isso. Ela publicou o seguinte: a Thomas Nelson Brasil, que publica esse livro, falou o seguinte: comunicado importante. Essa semana um vídeo viralizou nas redes sociais e nele temos a capa de Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O conteúdo da suposta leitura se refere a uma doença do medo e faz uma alusão à pandemia de Covid-19. Por ter orgulho de ser a casa publicadora de C.S. Lewis no Brasil, a Thomas Nelson esclarece que o texto citado nesse vídeo, que agora circula nas redes sociais, não foi extraído das obras de C.S. Lewis, nosso querido autor, embora cite e mostre a capa do nosso livro. Ou seja, a própria editora teve que vir a público dizer: olha, isso que estão falando é mentira, ok? Não existe esse trecho no livro, tá? Então, é um vídeo fake, ou seja, C.S. Lewis não previu a pandemia, C.S. Lewis não escreveu sobre ela e muito menos C.S. Lewis previu qual seria a reação das pessoas diante da pandemia. Para finalizar, eu não conheço a autora do vídeo, não sei quem ela é. Nas minhas pesquisas aqui, alguns falam que ela é deputada, outros falam que ela é esposa de pastor, outros falam que ela é uma vereadora. Eu não consegui identificar certo qual é a função dela, se ela é realmente deputada ou vereadora, ou se ela é pastora ou não. Mas eu não acredito que ela tenha feito isso de má fé. Eu não acredito que ela tenha feito isso sabendo que era mentira. Eu só acredito que ela fez o que a maioria dos cristãos, como eu disse, estão fazendo hoje. Simplesmente repassando uma informação sem conferir, sem saber se aquilo é realmente, daquilo que ela está falando é realmente certo, verdadeiro. Ela não consultou a fonte, como a maioria dos cristãos de hoje não consulta, simplesmente repassa porque faz parte, porque eu acredito nisso, porque eu quero fazer uma crítica, e aí fica uma crítica muito mais embasada se eu disser que foi o C.S. Lewis que escreveu, aí todo mundo para ver o vídeo, e aí, então, eu coloco ali sem pesquisar, sem fazer nenhuma pesquisa, sem filtrar a fonte, como a maioria de nós cristãos estamos fazendo. Então, fica aqui só uma dica: se você vai publicar uma coisa nas redes sociais, você como cristão deveria ser a pessoa mais criteriosa para saber se aquilo que você está publicando realmente tem conexão com a realidade, se aquilo veio realmente da fonte que você está dizendo que ela veio, ok? Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do seu like, deixa aí embaixo, espalhe esse vídeo aí nas suas redes sociais também, para que as pessoas que viram esse vídeo e acreditam que C.S. Lewis escreveu isso, também possam ter a informação, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.